Da pergunta de pressentimentos, a pergunta 522, ele começa assim: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? A resposta dos irmãos espirituais, do espírito da verdade. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. E também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto, é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais, né, da existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando essas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão aí em seu fórum íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se um pressentimento. Então, Mirim, aqui a explicação está bem completa, né? Mas o que é que você teria, com a sua experiência, o que é que você teria a acrescentar mais nesse comentário? Olha, essa resposta ela é fantástica, mas carece, para aqueles que não conhecem a doutrina dos espíritos, um esclarecimento aí nessa parte onde ele diz: o espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais de sua existência. Ou seja, antes de virmos para o corpo da carne, nós tomamos conhecimento lá no mundo espiritual de todos os pontos principais de nossa vida que vão acontecer, para que eu aceite e venha para o corpo da carne, porque somos nós quem escolhemos, não é Deus, somos nós, Deus apenas autoriza. Aí isto fica gravado em meu espírito, como ele diz aqui. Quando estas têm um caráter marcante, ou seja, quando é uma prova assim mais dura, mais difícil, ele conserva uma espécie de impressão em seu fórum íntimo, ou seja, mesmo agora aqui no meu corpo, meu espírito dá essa impressão, o pressentimento. Aquilo que os antigos diziam: ah, meu coração está dizendo que eu não faça isso, que eu não vá para tal lugar. É essa impressão que o espírito causa, e quando ele causa isso, torna-se um pressentimento. Você já sabe mais ou menos que está indo para um lugar não agradável ou vai passar por uma situação não agradável. Nós chamamos de intuição, porque é, como ele diz aqui, a voz do Espírito que nos acompanha também, que dá uma ajudinha, ele não pode dizer nada, mas dá essa intuição, e nosso Espírito, como já conhece, como ele diz aqui, tem o pressentimento, e aí, às vezes, a gente consegue evitar ou minimizar certas provas que deveríamos passar ou que passamos com mais suavidade. Por isso, que devemos agradecer por tudo que nos acontece, porque poderia ter sido pior. E tem um fato interessante que muitas pessoas não levam em consideração, mas que é muito importante, né? Que é o nosso livre-arbítrio. E os espíritos, né? Os espíritos, para vocês internautas, e é para a gente também como questão de avaliação, eles não interferem diretamente na nossa vida, direcionando-a. Os espíritos não direcionam a vida da gente. Não. Porque o mérito, bom ou mal, né, da conquista ou do fracasso é nosso, as nossas escolhas. Eu, para mim, veja aí, Mirim, quando ele faz quando ele diz que conserva uma espécie de impressão no seu fórum íntimo. Eu chamo isso de ideias inatas. Ideias inatas é aquilo que está gravado no nosso espírito, que a gente não lembra na íntegra o que é que vai, o fato que vai acontecer, mas a gente sente, são ideias inatas, aqueles medos que a gente tem, sem explicação disso ou daquilo, uma situação qualquer que você tenha passado no passado e você fracassou, e você tem aquela sensação, além de ser o Espírito nosso protetor que diz: ó, tu já passou por isso, tu sabe o que é que tu vai fazer. Porque os bons espíritos, eles não ficam pegando na mão da gente, direcionando a vida da gente. Você vai fazer assim, assim, assim. Ou então a gente, o que é que eu faço? Aí qual seria o mérito da gente? Nós somos protagonistas da nossa própria história, então tem que ter um mérito.
o método da escolha. A gente tem que se conscientizar, porque dentro de cada um de nós, por incrível que pareça, a gente tem o sentido do que é certo e o sentido do que é errado. Se a gente faz pelo errado, possa ser que seja pelo motivo bem óbvio que está presente em todos nós, o materialismo. A gente chega nesse mundo, o mundo é fascinante, o mundo é bonito, o mundo é provocante, né? Ele oferece coisas boas de lazer, que a gente considera como lazer, enquanto está na carne, né? Porque, inclusive, nas bem-aventuranças, Jesus diz, né? Ai de vós que tem no mundo a consolação. Então, isso aí tem um sentido muito profundo, né? Então, isso aí, ideias inatas, é essa espécie de impressão no foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, né? Como ele diz aqui, é que a gente chama de pressentimento. E no palavreado normal, né, menino, também pressentimento. Você pressente que as coisas vão acontecer. Tem pessoas que é mais, tem pessoas que é menos. Concorda, Jimmy? Pois é. E veja que em muitas situações as pessoas acontece o fato, aí a pessoa mesmo diz, eu estava com esse pressentimento, não é? Mas teimou, como você bem colocou, ela não ouviu essa voz, não é? É uma voz interior que é nossa, como ele diz aí no nosso íntimo, não é? A ideia inata está no meu espírito, o conhecimento de tudo que me vai acontecer até o fim da minha existência. Só que eu não lembro. Mas ao se aproximar do fato, nós saímos todas as noites do corpo e tomamos conhecimento de tudo novamente, ou seja, relembramos. Voltamos para o corpo e fica isso lá no foro íntimo. Quando está prestes a acontecer algo não agradável, meu espírito dá um sinal, né? Mas não é para que eu deixe de fazer. Não, é para que eu escolha, como você bem colocou, meu livre-arbítrio. Eu posso teimar, isso é besteira, vou me divertir, e aí acontece o acidente ou a coisa ruim que estaria para acontecer. Lembrar de uma coisa, nós temos que passar pelo que precisamos passar. Podemos evitar algumas situações pelo merecimento. Deus, Pai misericordioso, nos dá essa condição. O bem que eu faço, a modificação que eu fiz em mim, de ser uma pessoa melhor a cada dia, elimina certos pequenos males que poderiam me acontecer. E isso vai mudando, vai atenuando, digamos assim, a pena, não é? Eu não preciso passar por ela na sua íntegra, porque eu já quitei com o amor, com a caridade que eu fiz, né? Por isso que a doutrina nos convida a essa mudança, para que o pior não te suceda, como dizia Jesus quando curava. Você falou uma circunstância aí, Admiro, eu aproveito para perguntar. Você já passou por alguma situação em que você estava prestes a fazer uma coisa e uma voz interior disse, não faça isso. Aí você teimou e quebrou a cara? Já. E paguei o preço. Eu aprendi logo cedo a ouvir essa voz, disse, eu não faço não. Se, por exemplo, eu sou comerciante, né? Se chegar uma pessoa para fazer um relacionamento comercial comigo, olhar para a pessoa e eu sentir um negócio negativo, eu não faço não, sabe, menino? Eu aprendi a ouvir essa voz. Eu era muito jovem, eu tinha uns 14 anos, não tinha ainda essa força interior que tenho hoje com meus 67. Mas não foi uma coisa tão grave, mas eu tinha o pressentimento de não ir, e aí a coisa deu errada. Mas, no final, eu fui agraciado e consegui sair da situação sem nenhum E ficou a experiência, né, Passei menino? só o susto, né? É aquela história, um avião com 200 passageiros, aí cai o avião, só escapa um, aí todo mundo ri que escapou um. Eu não queria ser esse que escapou.